Estamos ao vivo aqui na nossa programação, programa Amanhecendo na Graça. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Você que acompanha todas as manhãs do programa Amanhecendo na Graça comigo. E todas as manhãs você está aí ligadinho e tomando aquele café maravilhoso junto com a pastora Janaína Cristine, né? Que Deus possa te abençoar grandemente. Hoje nós vamos estar falando a respeito dos cuidados que o homem tem que ter. É isso mesmo. Por que tanto receio, por que tanto medo, por que tanto bloqueio para o homem se cuidar? Estamos recebendo ele aqui, o Dr. Cléo Borges vai estar falando para a gente a respeito dessa importância dos cuidados que o homem tem que ter, né? Os cuidados que ele tem que ter na saúde. E esse Novembro Azul, vamos falar também da importância, não só no novembro, mas também em janeiro, fevereiro, março, abril, né? Mas a concentração está no Novembro Azul. Vamos falar com ele, Dr. Cléo Borges. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Janaína. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigada eu por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Um programa tão cedo, tão importante, de uma amplitude tão bacana, que leva até os ouvintes a algum tipo de informação em saúde. Parabéns mais uma vez à Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre saúde do homem, os cuidados de saúde do homem, né? A gente está no Novembro Azul, não acabou o mês ainda, né? Foi importante a gente citar que o homem não é apenas próstata, né? Uhum. Igual todo mundo fala, Novembro Azul faz aquela brincadeira e a propaganda do câncer de próstata, né? A gente tem que lembrar que o homem também, ele fuma, ele bebe, ele tem hipertensão, ele tem diabetes. Tem vários tabus que devem ser tocados nos cuidados ao homem. E o homem é uma população que ela precisa se ter um atendimento diferenciado. O homem brasileiro, ele trabalha e trabalha muito. Então ele pouco se preocupa com a sua saúde. Verdade. Então os cuidados em saúde do homem tem que levar em consideração também o horário de atendimento a ser ofertado para o homem ser atendido. O homem geralmente ele procura atendimento ou no horário de almoço, ou no período noturno, ou fim de semana, que não é o comum das unidades de saúde, dos consultórios médicos. Então o homem está sempre nas emergências médicas, na maioria das vezes. E toda vez que a gente fala em prevenção e promoção à saúde, ou seja, a gente tentar agir antes das doenças aparecerem, antes dos sintomas, o homem praticamente não procura ajuda. Quando a gente fala Por que essa dificuldade, doutor, do homem procurar ajuda? Justamente por aqueles fatores, todos os outros fatores fora do ambiente da saúde, trabalho, cultura. Mas a mulher também trabalha, e aí? Sim. Qual a diferença? Não, mas a diferença é que o homem tem um tabu de que o homem brasileiro, se ele for ao médico, ele é fraco. O homem brasileiro, né, se ele estiver cuidando de si mesmo, ele não é homem, ele é tipo mulherzinha. Não tem aquele grande tabu de que o homem não chora. Uhum. Então também tem aquela ideia já meio que impregnada que se o homem vai no médico, ele é fraco. O que os meus amigos ele está fraquejando, o que está acontecendo? Verdade. Olha, não está aguentando pressão, está indo no médico buscar alguma coisa. Então a gente tem que terminar com essa situação para quê? Para que o homem cuide e evite doenças que elas são surdas, elas não aparecem, elas não têm sintomas. Uhum. É sabido que quase todos os homens vão ter algum tipo de câncer de próstata. Então toca-se no câncer de próstata, porque praticamente ele é inevitável no homem, fala-se dele para ele poder cuidar dessa situação. Mas não é isso que ele deve só preocupar, ele deve preocupar sim da hipertensão, ele deve preocupar sim da diabetes, deve preocupar do tabagismo, do sedentarismo, ele deve preocupar de todas as outras doenças que acometem a saúde, não apenas do homem, mas a que acomete a humanidade como um todo. Então o que a gente precisa? Aproveitar esse Novembro Azul, essa intitulação que o Ministério da Saúde fez, começando com Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, e aproveitar não apenas o mês de novembro, mas sim, como você disse, todo o ano, né, para a gente cuidar dos homens brasileiros. E que esses tabus, né, e que essas pequenas falas culturais que o homem brasileiro tem, ele caia por terra e que ele procure, né, um consultório médico antes de ter sintoma. O que seria sintoma, por exemplo? Um indivíduo que tem dor de cabeça nem sempre é apenas uma dor de cabeça. Pode ser uma falta de óculos,
pode Olha ser só. uma dor de dente e pode ser uma Ou hipertensão. pode ser, eu não sei, doutor, eu não sou médica, né? Ou às vezes o óculos da pessoa, ela já usa o óculos e pode ser que, o que acontece? Ela já usa o óculos e ainda sente a dor de cabeça. Justo. E aproveitando isso, quem é a melhor pessoa para falar para o homem ou para o paciente, no caso, sobre quando é que ele deve buscar um cardiologista, um neurologista, ou óculos, ou dentista, ou qualquer coisa que seja. Seria o médico, preferencialmente o médico que ele elegeu como médico da família dele, um médico confiável. Por quê? Se toda dor de cabeça que a gente tiver, o indivíduo for correr atrás do neurologista, vai acabar que o neurologista vai estar tratando sinusite, dor de dente, ou até mesmo troca de óculos, igual a gente acabou de falar. Então, assim, quando você tiver algum sintoma, procura um médico da sua confiança, né? Procura um médico que você tem contato, procura uma pessoa, né, que é da área profissional da saúde, e aí sim, essa pessoa vai poder te encaminhar qual o profissional mais necessário, a especialidade que você está precisando. Voltando para a próstata, né? Voltando para os cuidados que o homem tem que ter, é possível evitar o câncer de próstata? Sim, ele é possível. Existem várias definições hoje, vários estudos, né, a respeito do câncer de próstata. E a melhor ação que a gente tem em cima desse tipo de doença é a prevenção, sem sombra nenhuma de dúvida, né? Existem dois grandes, fortes instituições sobre publicações científicas, que é o US Task Force e o Canadian Task Force, onde eles apoiam a decisão do paciente. E o que significa isso? Que não mais a gente faz rastreios populacionais atrás de câncer de próstata. Ou seja, vai PSA e toque retal para todos os homens. Não é isso. Então, já que essas instituições fortes, de renome e grandes, pedem que não mais façam rastreio populacional, o que eles pedem? Que a gente valorize, né, a decisão do paciente. Então, se o paciente tem uma decisão que quer fazer uma prevenção, né, quer saber se tem ou se não tem o câncer de próstata, que o médico apoie a decisão dele, em cima de publicações e materiais científicos. Ou seja, no Brasil, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela pede que a gente faça um rastreio a partir dos 45 anos. Mas isso é meio conflitante com os arquivos internacionais. Não tem problema quanto a isso, porque de fato vai pegar uma faixa etária muito pequena, né, onde o indivíduo decide ou não decide o que fazer. De toda forma, e todo médico brasileiro faz, é apoiar a decisão do paciente. O paciente que quiser fazer o rastreio antes, ele deve ser apoiado de acordo com o médico, e ele deve sim procurar saber quais são os sintomas, o que está aparecendo, o que deve fazer ou não a respeito do câncer de próstata. Olha só, né? Você que está em casa acompanhando a programação, então não tem tanta dificuldade. A dificuldade está dentro do homem, né, doutor? As dificuldades e as barreiras estão dentro, o que as pessoas vão pensar, né? Vai tirar aquele aquela coisa toda. Pare com isso. E, doutor, o que o senhor indica para esse homem que está em casa acompanhando a programação e está dizendo assim, mas eu não consigo ir fazer esse exame de próstata, já tem vários... né? Já tem vários anos aí que ele está adiando para ir, e não consegue fazer. Estava passando ali no corredor e teve um que falou para mim assim que não consegue ir e ninguém faz ele ir. E aí, doutor? Tem várias situações, né? Primeira coisa, se a gente for falar especificamente do câncer de próstata, a gente tem que lembrar que antes, né, desse nome, dessa doença, ele tem que ter acesso ao serviço de saúde. E o acesso ao serviço de saúde, ele deve ser procurado independente do local, da área e de qualquer forma. E de repente, na busca de uma prevenção ao câncer de próstata, ele acaba detectando outra doença. Isso deve ser vencido, todas essas etapas. A etapa do acesso à saúde, a etapa, igual você falou, desse tabu de ser tocado, né, do homem ser encostado, dele ser examinado, tá certo? E deve procurar, sim, um atendimento médico para essa situação, né? E qual que é uma outra situação que deve ser dita? Deve ter um apoio familiar, um apoio do trabalho. Empresas devem apoiar que o homem cuide de si mesmo. A família deve procurar apoiar o homem para que ele cuide de si mesmo, porque as doenças, quando detectadas no início, elas são bem mais fáceis de ser tratadas e bem melhores de ser cuidadas, né? A outra situação que deve ser dita é que, além do apoio familiar,
o homem deve cuidar de si todos os dias, na alimentação, né, tentar reduzir bebida alcoólica, tentar reduzir o sedentarismo, né, e quando ele chegar na consulta médica para tentar rastrear o câncer de próstata, ser honesto em dizer se já teve ou se não teve câncer na família, que tipo de câncer já teve na família, se alguém já morreu, se já tratou dessa doença. Então, assim, isso ajuda muito no rastreio das doenças quando você vai fazer algum tipo de prevenção, né? E quando você tem casos de câncer de próstata na família, é mandatório que o paciente faça uma consulta, né? Pelo menos para poder saber que pé que está, que tanto que você deve invadir o paciente em termos de prevenção e exames clínicos. Doutor, e existe algum substituto do toque retal? Não, até hoje não. A gente tem exames complementares, que são exames de imagens e exames de bioquímica, mas o toque retal ele é o melhor exame a ser feito até hoje. Por quê? Porque ele é o exame mais fidedigno para hiperplasia benigna prostática, né? Ou seja, tem vários tipos de câncer, o benigno e o maligno. O benigno de conformações malignas e o maligno de conformações benignas. Então tem uma gama imensa de variações. Mas a hiperplasia prostática benigna, que ela vem com o tempo, essa não tem como a gente fugir a não ser o toque. Não tem como. Né? Ele é o mais fidedigno, sim. Né? A ressonância magnética pode mensurar, outros exames podem dar uma expectativa de tamanho, mas tem consistência, né? Tem todas as outras classificações e características da próstata que apenas o toque mesmo ele é possível detectar. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta falando mais com o senhor, doutor. Vou intervalo comercial, você que em casa acompanha a programação e está curioso para saber mais a respeito dos cuidados que o homem tem que ter. Às vezes o homem tem aquela barreira dentro de si, não tem ido, né, se cuidar um pouquinho mais, né? Vamos saber a diferença daqui a pouquinho no próximo bloco, né, do homem com a mulher. Será que a mulher cuida mais que o homem? Vamos saber com o doutor Cléo Borges aqui no programa Amanhecendo na Graça. Vou intervalo e já retorno com todos vocês. Dona Carlina, o que a senhora tem de novidade para essa mulher que está acompanhando o nosso programa, que quer conhecer a loja da senhora, os produtos, as novidades que a senhora tem para ela? Nós estamos com uma coleção incrível de outono e inverno, esperando por você. Estamos dando 15% de desconto para as nossas clientes que vierem conhecer a loja. E a nossa loja fica na Rua Goiás, número 68, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande. E temos uma loja também em Santo Antônio de Leverger, número 240, Centro. É isso aí, Lina Shoes, vem conhecer. Qualidades, preços baixos para você. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Mortinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Estamos de volta aqui nos estúdios da HIT. Eu estou recebendo o doutor Cléo Borges aqui na nossa programação e ele está explicando para a gente dos cuidados que o homem tem que ter. Você tem aí os cuidados necessários com o seu corpo, com a sua saúde? Ainda não? Então, acompanhe com a gente aí a nossa programação, que ele está respondendo para a gente algumas perguntas referente ao assunto de hoje. Doutor, né, como eu disse no bloco anterior, a respeito de o homem, ele se cuida mais que a mulher ou a mulher se cuida mais que o homem? Então, como a gente estava falando, né, o homem se cuida bem menos que a mulher, né? É um fato da cultura brasileira. Uhum. E o que aconteceu com o programa Saúde do Homem,
começou, da onde veio essa ideia do Novembro Azul. Começou em 2008, através do Ministério da Saúde, quando ele pensou em potencializar os programas de ações em saúde através da atenção primária à saúde, né, que é a nossa conhecida atenção básica. Aqui a gente conhece como Programa Saúde da Família, PSF é o nome mais comum no local. Então, a partir de 2008, ele lança uma ação em saúde, que é o Cuidados em Saúde do Homem. Né? Já, se eu não me engano, acho que em 2010, a gente instituiu em Cuiabá, né, o Programa Saúde do Homem, junto com uma equipe muito boa de atenção básica, né, um enfermeiro, né, amigo nosso, né, o senhor Daniel Alves, a coordenadora de atenção básica, então, Silmar Helena. Na época eu trabalhava na coordenação do município. E a partir de 2010, então, a gente potencializa essas ações em saúde do homem. E que tipo de ações são essas, visto para potencializar e tirar esse tabu, levar o homem até dentro do consultório médico? Ações de acesso, acolhimento, qualificação, promoção, diálogo, palestras, né, divulgação. Né? Mas tem homem que também não gosta desse tipo de coisa, não gosta desse tipo de palestras, não gosta desse tipo de... quer ir logo, o homem é muito bruto. É ou não é, doutor? O homem é muito bruto, ele quer, já é pra fazer, vamos fazer logo, já é pra... vamos ter logo. É ou não é? Sim, é verdade. A mulher não, a mulher ela vai assistir uma palestra, ela vai querer saber. A mulher tem essa curiosidade, o homem já não. Né? E aí, o que fazer com um homem bruto desse? Então, igual você falou, né? Situações brutas, se for ter respostas brutas, acaba tendo traumas. Com certeza. Né? E aí acaba que alguém sai machucado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer sensibilizações, né? A gente tem que ir fazendo divulgações pontuais, esse tipo de ação igual a essa aqui, um diálogo, né? Uma conversa, um bate-papo, né, digamos assim, uma promoção em saúde, né, com camisetas, banners, faixas, até as brincadeiras que a gente fala, Novembro Azul é o mês do homem, né, vai lá fazer o toque, não sei o quê. Então isso aí vai sensibilizando. Tudo que o homem não quer ouvir. Isso vai sensibilizando aos poucos, né, e tentando aproximar o cuidado em saúde, né, dessa pessoinha que é o ser masculino. Né? E o ser masculino, de fato, né, ele não procura tanto esses cuidados. Então o que acontece? Pensando nisso, o Novembro Azul não é especificamente o mês do câncer de próstata. É o mês que a gente olha mais para esse tipo de cuidado. É onde a gente se discute, faz PSA, não faz o PSA, vai fazer o toque, não vai fazer o toque. Só isso de início já está bom. Por quê? O brasileiro precisa de muitos cuidados em saúde. Ele não precisa de saúde, ele precisa de muita saúde. E especificamente em Cuiabá, a gente precisa de muitas portas abertas para poder cuidar da saúde dos cuiabanos. As nossas portas de entrada, os nossos acessos aos cuidados em saúde, seja ele público, privado, né, saúde suplementar, ainda é muito pouco. Então a gente precisa de lugar para isso, a gente precisa que o homem tenha acesso a isso. A maioria dos consultórios, eles fecham no período noturno, que é onde o tempo da maioria dos homens de Cuiabá estão no barzinho, ou em casa, ou no trânsito, ou tentando achar alguma coisa para fazer, porque acabou, fechou o banco, fechou o serviço, fechou tudo, e a gente seria o momento ideal para se cuidar do homem, visto que ele tem mais tempo disponível. Então esses horários, a gente não tem um horário estendido. Não é o comum da cidade a gente ter um horário noturno de cuidado em saúde. Então a gente, para aproximar dessa população, a gente precisa pensar também numa forma de aproximar o acesso. A gente precisa também pensar de uma forma de aproximar o estilo de cuidado, o tempo que é ofertado a esse profissional. Porque tudo bem, as empresas respeitam o atestado médico, mas nem todo homem quer um atestado, porque ele é dono da empresa. Nem todo homem que vai consultar, ele pode apresentar atestado, que às vezes ele é trabalhador próprio e o dinheiro é dele trabalhando. Então não adianta muito isso, nem todo mundo é proletariado. Então assim, o atestado não serve para esse pessoal. E por que eu estou falando que assim, a mulher procura mais? Você já acabou de falar, a mulher trabalha também, mas ela não tem medo de ser tocada, encostada. Ela não tem medo que alguém encoste nela. Ela não tem medo de falar das suas fraquezas. Ela não tem medo assim de falar da situação que ela vive no momento. E ela, digamos assim, quando ela fala das suas fraquezas, quando ela desabafa,
no momento, ela ganha forças, ganha auxílio e melhora a situação dela, não só momentânea, mas para os próximos dias. Doutor, às vezes, né, às vezes nós encontramos assim, o marido, o casal, né? O casal, aí o marido vai lá, a esposa vai lá, acompanha o marido no consultório, aquela coisa toda. Já chegou um caso assim para o senhor, que o homem chegou e falou: doutor, eu não quero, eu não vou, eu tô aqui porque a minha mulher exigiu, eu tô aqui porque a minha esposa falou para eu estar aqui, e ele não fez o atendimento ali? E não teve, assim, o atendimento? Bom, foi bom você ter falado nisso. Chega uma família para ser consultada, né? E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente está consultando, geralmente é a mulher, né? O homem não. Aí a mulher vai e denuncia o homem. Ele está precisando disso, está precisando daquilo. E a gente tenta marcar alguma consulta, tenta agendar algo, tenta consultar algo, né? A maioria das vezes é assim, mas você me lembrou uma situação diferente, que eu até ia falar. O homem precisa fazer o pré-natal. Existe o pré-natal masculino, existe o pré-natal masculino, o parto masculino e o pós-parto masculino. Meu Deus, é muita informação para a cabeça do homem, doutor. Fala de novo, por favor. A gente acha que quem tem que fazer pré-natal é só a mulher, mas de fato não. Não mesmo, porque quem engravida não é a mulher, é a família, né? Quem tem o parto não é apenas a mulher, é a família. Quem faz o pós-parto, quem tira a licença maternidade não é a mulher, é a família. Então, visto tudo isso, já temos leis específicas federais que os acompanham. Os hospitais maternidade de Cuiabá já contemplam essa lei. E o homem sim deve fazer as consultas do pré-natal junto com a esposa, deve acompanhar o parto junto com a esposa, e embora a nossa licença paternidade seja curta, né, a gente está tentando ampliar ela mais, né, o homem deve acompanhar a mulher no pós-parto. Porque quando muda a configuração familiar, né, quando muda a configuração de uma família, o homem deve sim acompanhar tudo isso. É lógico que isso não passa por cuidados do homem propriamente disso, mas passa por cuidados da família que ele faz parte. Ele faz parte de um núcleo familiar, faz parte de um núcleo ali dentro que, né, o menor vai lucrar com tudo isso, a mulher vai lucrar muito e ele também. Porque a gente sofre mudanças psicológicas à medida que a sua companheira sofre mudanças físicas e psicológicas. E se o pai segue, né, toda essa cadeia, qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que o pai, junto com a mãe produz mais leite, a criança se sente mais segura, cria um ambiente de estabilidade e equilíbrio e a família fica estável. Olha só, que maravilha. E doutor, tem algum número de contato para essa pessoa, para esse homem que está acompanhando a programação e quer mais informações a respeito desse Novembro Azul, a respeito dos cuidados que ele tem que ter consigo? No Novembro Azul, a gente não tem um telefone, número específico. Não tem um específico, mas todas as unidades de saúde da família, elas têm o seu mês e o seu programa de atenção especial, né? O homem, que é o Novembro Azul. A unidade de saúde da família mais próxima de sua casa vai estar trabalhando com isso, né? Os consultórios médicos, alguns fazem até temas, né? Os consultórios particulares faz alguns temas, faz algumas palestras, né? Tem alguns atendimentos específicos. Então, assim, podem procurar qualquer consultório médico dentro desse mês específico, que o homem vai ser atendido como uma forma temática, uma forma de mais atenção. Então não tem nenhum número de... Não existe um número, sim, específico. Se eu for dar um telefone, seria o telefone da unidade que eu trabalho, que é específico do bairro. Qual ou que é a unidade que o senhor trabalha? Eu trabalho, a maior parte do tempo, na unidade de saúde da família do Pedra 93. Lá é 3617, se eu não me engano, 1854. Fala novamente. 3617, 1854. E o consultório que eu trabalho, 3634, 4823, na ClinMed, né? E, enfim, a gente está à disposição. Que maravilha, doutor. Obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação. De grande importância saber desses cuidados que o homem tem que ter. Muito obrigado. Satisfação enorme ter o senhor aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, telespectadores, né?
Felicidade para você, gente. Amém, tudo de bom. doutor. Deus abençoe. E você que acompanhou a nossa programação, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Olha, gente, um ótimo final de semana na presença de Deus. Não deixe de congregar, não deixe de buscar a presença do Senhor, que é de suma importância, tá bom? Espero você na segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, comigo, Janaína Cristine, falando um pouquinho mais, assim, de um programa totalmente diferenciado para você. Beijo para vocês e até segunda-feira.